Hunter Biden. Se você acompanha as eleições americanas, principalmente o Twitter do presidente Donald Trump, você certamente já ouviu esse nome. Hunter é filho de Joe Biden e o personagem central em uma denúncia de corrupção feita repetidamente pelo presidente e seus aliados. Recentemente, um episódio considerado, no mínimo estranho, ressuscitou o assunto. Claro, tudo isso aos 45 do segundo tempo da eleição. Bora entender? Recentemente, um laptop que supostamente pertencia ao filho de Joe Biden, Hunter Biden, foi parar em uma loja de reparos em Delaware. Em seguida, esse mesmo laptop caiu nas mãos de Rudy Giuliani, ex-prefeito republicano de Nova York e advogado de Donald Trump. Por fim, o computador terminou na redação do New York Post, um tabloide famoso nos Estados Unidos, e virou material para uma reportagem que balançou a eleição na reta final. Tá, ok. Mas qual é a história? Donald Trump e outros republicanos vêm falando há mais de um ano, repetidamente, sobre negócios feitos por Hunter Biden na Ucrânia. But Adam Schiff doesn't talk about Joe Biden and his son walking away with millions of dollars from Ukraine. Segundo eles, Joe Biden teria usado indevidamente o seu poder enquanto vice-presidente para ajudar o filho. A acusação é de que Joe teria segurado uma ajuda financeira ao país com o intuito de obrigar o governo a demitir um procurador que estaria investigando casos de corrupção em uma empresa, na qual Hunter fazia parte da diretoria. Essas acusações, porém, foram consideradas sem fundamento. Tudo começou em 2014, quando, graças a um golpe de Estado, um governo pró-Estados Unidos e pró-Ocidente assumiu o país. Joe Biden, na época vice-presidente, viajou para Kiev e negociou um programa anticorrupção na Ucrânia. Na mesma época, porém, seu filho Hunter assumiu uma vaga na direção da empresa ucraniana de petróleo e gás Burisma, como eles falam. Empresa essa que tinha forte ligação com o governo pró-Rússia. O seu papel era participar de reuniões da empresa e fóruns sobre energia na Europa. Para isso, o filho de Biden recebia $50 mil mensalmente. O trabalho de Hunter chamou a atenção nos Estados Unidos, principalmente porque um dos sócios da empresa estava sendo investigado na Inglaterra por lavagem de dinheiro. E claro, porque o seu pai estava comandando os esforços de aproximação do governo americano com o novo governo ucraniano. Perguntado sobre se a relação geraria algum tipo de conflito de interesses, o então porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, disse que não. Hunter Biden and other members of the Biden family are obviously private citizens, and where they work is not does not reflect an endorsement by the administration. Em fevereiro de 2015, um novo procurador foi apontado na Ucrânia e ele prometeu investigar a corrupção no país, inclusive na empresa de Hunter Biden. O nome dele era Viktor Shokin. Mas críticos afirmam que isso nunca aconteceu e que o novo procurador estaria barrando essas investigações. Joe Biden, inclusive, chegou a afirmar publicamente que ele deveria ser substituído e que a ajuda de $1 bilhão dos Estados Unidos dependeria disso. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. E ele não foi o único. Até 2016, a União Europeia, o FMI e o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento estavam pedindo a sua saída. A verdade é que nunca existiu nenhuma evidência que corroborasse com as acusações dos republicanos, pelo menos até a reportagem do New York Post. Segundo o jornal, eles tiveram acesso, a partir do computador que passou de uma loja para o Rudy Giuliani e depois para a redação, a supostos e-mails trocados por Hunter Biden que comprovariam a história. A questão é que ninguém tem provas de que 1. O computador era de fato do filho de Biden. 2. Que os e-mails são verdadeiros. E por fim, mas não menos importante, que isso não tenha sido implantado pelos russos para influenciar na eleição. A maioria da mídia americana simplesmente não está falando do assunto. E quando fala, ressalta a possibilidade de ser uma tentativa de interferência russa, ou, simplesmente, fake news. Isso levou, inclusive, o Facebook e o Twitter a classificar o tema como desinformação, bloqueando o link para a história. Donald Trump e seus aliados atacaram ambas as redes sociais, afirmando que os bloqueios foram atentados à liberdade de expressão. Mas alguns jornalistas estão indignados com o silêncio da mídia em geral. E não apenas jornalistas da Fox News ou de direita.
Glenn Greenwald, o jornalista americano de esquerda, que ficou muito famoso aqui no Brasil por divulgar mensagens de Telegram da Lava Jato, episódio que ficou conhecido como a Vaza Jato, disse em sua conta no Twitter: existe um único jornalista disposto a dizer, com uma cara séria, que acredita que os e-mails relacionados aos Biden são fabricados ou de alguma forma alterados de forma fraudulenta, mas os Biden simplesmente não estão dizendo isso? E vocês? O que acham dessa história toda? Até mais!